E nos próximos capítulos da novela Renascer, João Pedro, Bento e Augusto terão uma ideia genial para descobrir quem foi o responsável por ter atocaiado José Inocêncio. Os três terão a ajuda de uma pessoa misteriosa que irá revelar algo que deixará a todos chocados. O delegado Nócia, ao ver o culpado, diz: "Então quer dizer que no final das contas tinha sido você?" João Pedro, com sangue nos olhos, encara o atirador e também fala: "Você vai pagar por tudo, isso eu te garanto." O culpado se aproveitará de uma distração do delegado e irá atirar em uma pessoa que estava ali. E ao ver a confusão, o atirador sairá correndo e quando ele pensava que tinha conseguido escapar, João Pedro, Bento e Augusto, os três farão algo que fará a todos ficarem de olhos arregalados. A identidade da pessoa misteriosa que ajudou os três irmãos deixará José Inocêncio de boca aberta. E dois dos maiores segredos da novela serão finalmente revelados. Isso tudo poderá acontecer quando o delegado Nócia chega junto de seus homens na fazenda do Coronel Egídio. Ele, sem perder tempo, entra. Mas o que ninguém sabia é que de longe alguém misterioso observava tudo. O filhote de Pica-Pau, ao ver o delegado entrando, ele estranha e pergunta: "Aconteceu alguma coisa, delegado, para o senhor ter vindo aqui, na minha casa, com seus homens?" O delegado Nócia pensa um pouco antes de responder e fala: "Eu vim aqui por causa da investigação que eu estou fazendo da tocaia que o seu José Inocêncio sofreu." Egídio, com um sorriso cínico, diz: "Esse mundo tá muito perigoso, não é mesmo? Mas me diga, você já descobriu alguma coisa por acaso?" O delegado se aproxima do coronel e avisa: "Na verdade, eu descobri sim, e por isso eu vim aqui para falar com o senhor." O filhote de Pica-Pau, ao escutar, respira fundo e pergunta: "Mas como assim? O que foi que você descobriu para ter vindo até a minha casa?" Nócia encara o coronel e responde: "Acontece que eu descobri que a arma usada no seu José Inocêncio foi a mesma usada no senhor e também no filho dele, o José Venâncio." Eliana, que também estava ali, ela arregala os olhos e fica preocupada. Já Egídio, ao escutar, fica pensativo e o delegado, ao perceber que o coronel estava preocupado, ele pergunta: "Mas o senhor está bem? Parece até que o senhor ficou preocupado depois de saber que a arma dos 3 disparos era a mesma." O filhote de Pica-Pau pensa bem antes de responder e fala: "E não devia de ficar preocupado sabendo que tem um doido solto por aí atirando em quem passa em sua frente." O delegado Nócia se aproxima também de Eliana e pergunta: "E quanto a você, eu tô vendo que você tá um pouco pálida. Aconteceu alguma coisa?" A viúva de Venâncio tenta disfarçar e avisa: "Eu acho que foi só uma queda de pressão ao saber que a arma usada em Inocêncio foi a mesma que foi usada no meu ex-marido." O delegado Nócia fica desconfiado e se aproximando ainda mais de Eliana, ele diz: "Engraçado, dona Eliana, porque tem quem diga que a pessoa que atirou em seu ex-marido foi o seu Egídio, o seu atual marido, não é mesmo?" Egídio, ao escutar, encara o delegado e grita: "O senhor veio na minha casa para me acusar? Foi isso mesmo?" Nócia o encara e responde: "O senhor não precisa se preocupar, até porque eu não vim aqui para acusar ninguém. Eu só comentei o que as pessoas andam falando." O coronel, sem pensar 2 vezes, fala: "Pois essas pessoas falam demais. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Até porque eu nem mesmo estava aqui nesse dia. Eu tinha ido para Ilhéus."
O delegado, então, ao olhar para Eliana, ele pergunta: então quer dizer que a dona Eliana se encontrava sozinha no dia em que ocorreu o atentado com José Inocêncio? É isso mesmo? Eliana, ao escutar, o encara e pergunta: mas o que eu tenho a ver com toda essa história? Me diga, delegado. O delegado Nocia então alerta: a senhora teria os seus motivos para se livrar de Inocêncio, não é mesmo? Afinal, vocês dois estavam em uma disputa judicial e se acontecesse alguma coisa com ele, os teus problemas estariam resolvidos. Ou por acaso tô mentindo? A viúva de Venâncio escuta tudo calada. Já Egídio interrompe o delegado e fala: mas eu pensei que o senhor tinha dito não ter vindo aqui para acusar ninguém, até porque eu mesmo fui vítima desse atirador. Ou por acaso você acha que a Eliana também atirou em mim? O delegado pensa um pouco e diz: como eu disse, eu não vim aqui acusar ninguém. Eu só vim informar o que eu descobri da ligação com o teu caso. Mas de qualquer forma, tem uma outra pessoa com quem eu também gostaria de conversar. Egídio fica curioso e pergunta: e com quem mais dessa casa você quer falar? O delegado então avisa que Damião também é um suspeito. O coronel, ao escutar, fala: mas que motivo Damião teria para fazer uma coisa dessas? Não vai dizer que o delegado ainda tá pensando que eu ou Eliana temos alguma coisa a ver com essa história? O delegado Nócia pensa bem antes de responder e diz: o senhor não se preocupe, que meu único objetivo nessa investigação é encontrar o atirador que inclusive atentou contra a tua vida. Egídio, então, olhando para o delegado, avisa: pois você não se preocupe, que eu aviso para ele ir na delegacia falar com o senhor. Mas agora, se o delegado me der licença, eu preciso cuidar em algumas coisas. O delegado diz que já estava mesmo de saída, mas ao olhar para o coronel e Eliana, ele fica com uma pulga atrás da orelha e pensa consigo mesmo: alguma coisa me diz que esses dois estão escondendo algo. Eu não sei o que é, mas com certeza boa coisa não deve de ser. O delegado Nócia, ao sair da casa de Egídio, ele entra em seu carro e sai logo em seguida. Já de longe, a pessoa misteriosa continua observando e ao ver o delegado se afastando, a pessoa sobe em um cavalo e vai em direção da fazenda de José Inocêncio. Enquanto isso, Augusto, ao chegar em casa, ele dá de cara com João Pedro e Bento. João, ao ver o irmão, ele se aproxima e pergunta: e então, Guto, como está o pai? José Augusto pensa bem antes de responder e fala: o pai está arrasado, ele se recusa a aceitar o seu estado atual. Bento olha para o irmão e diz: e não é para menos, só em pensar que pai nunca mais vai poder andar. Augusto, no entanto, responde: eu sei que deve de ser duro para pai aceitar, mas na verdade ele teve foi sorte em ter sobrevivido àqueles tiros. João Pedro, com sangue nos olhos, grita: sorte? O pai nunca mais vai poder andar e você diz que isso é sorte? Guto se explica e diz: o que eu quis dizer é que no estado que pai estava, podia de ter acontecido algo de muito pior. Bento, furioso, fala: eu só queria saber quem foi o responsável por isso tudo. Eu mesmo ia fazer ele pagar. E naquele mesmo instante, o delegado chega e Augusto o encara e pergunta: o delegado por aqui? O senhor descobriu alguma coisa? O delegado Nócia se aproxima dos três e explica o que tinha descoberto sobre a arma do atirador. João Pedro, confuso, pergunta:
Mas como pode uma coisa dessa? Quem é o infeliz que está fazendo tudo isso? O delegado avisa que ainda não sabe. E José Bento diz: eu não sei porquê, mas eu tenho pra mim que o Coronel Egídio está envolvido nessa história. Augusto interrompe o irmão e fala: mas nós não podemos tirar conclusões precipitadas, até porque o delegado acabou de dizer que a arma usada em Paim foi a mesma usada no próprio coronel. João Pedro pensa um pouco e avisa: pode até ser, mas eu tenho pra mim que de alguma forma o Egídio está envolvido em tudo isso. O delegado, ao escutar, se preocupa com o que os três possam fazer e fala: o seu Zé Augusto tem razão, nós não podemos tirar conclusões precipitadas e eu peço a vocês para esperarem que eu termine as investigações, que eu garanto que vou encontrar o culpado. Bento, não acreditando nas palavras do delegado, diz: igual o senhor fez no caso do meu irmão Venâncio, é isso mesmo? Guto tenta acalmar o irmão e João Pedro também fala: o Bento tem razão, Augusto. Se nós esperarmos por esse delegado, nós nunca que vamos descobrir quem foi que atirou em Paim. O delegado, naquele momento, encara todos e avisa: pois eu dou a minha palavra que vou fazer tudo o que tiver no meu alcance para descobrir quem foi o atirador. Agora eu quero me desculpar, mas eu vou ter que sair para continuar com as investigações. João Pedro e Bento escutam tudo calado. Já Augusto se aproxima do delegado e agradece. E logo em seguida, o delegado sai, deixando os três irmãos sozinhos. João Pedro, ainda revoltado, fala: eu devia de ir na casa daquele filhote pica-pau e falar com ele, olhando cara a cara. José Augusto olha para o irmão e pergunta: e você acha mesmo que se fosse o Coronel Egídio, ele ia confessar assim, do nada? O marido de Sandra, com sangue nos olhos, responde: eu garanto que eu ia convencer a ele a falar tudo, nem que eu tivesse de usar a força. Enquanto isso, do lado de fora, a pessoa misteriosa, a mesma que estava na frente da casa do Coronel Egídio, ao chegar na fazenda de José Inocêncio, ele vê o delegado se afastando em seu carro. E sem perder tempo, a pessoa misteriosa começa a se aproximar da casa. Já do lado de dentro, João Pedro, Bento e Augusto, ao ver a pessoa entrando, o marido de Sandra estranha e pergunta o que ele estava fazendo ali. É então que nos é revelado que a pessoa que estava ali era, na verdade, o Damião. O jagunço, ao olhar para os três irmãos, fala: eu preciso falar com vocês três. Eu sei quem foi que atirou em José Inocêncio. João Pedro, Bento e Augusto arregalam os olhos e o marido de Sandra pede: pois diga, quem foi esse infeliz? Fale de uma vez, Damião. Damião pensa bem antes de responder e avisa: eu tenho certeza que foi aquele filhote de pica-pau. Bento, com sangue nos olhos, fala: bem que eu tinha dito. Já Augusto, se aproximando ainda mais do jagunço, pergunta: mas por que você tá falando uma coisa dessa? Ainda mais contra o teu patrão. Damião avisa: eu sempre deixei bem claro que a minha lealdade sempre foi e sempre vai ser de José Inocêncio. Bento o encara e fala: você por acaso tem alguma prova que foi o Egídio que atirou no Paim? O jagunço pensa um pouco antes de responder e diz: eu não tenho nenhuma prova, mas eu sei como nós podemos fazer para que o culpado apareça. Augusto fica curioso e pergunta como. João Pedro, com sangue nos olhos, fica impaciente e pede para Damião contar tudo de uma vez. O jagunço se aproxima dos três e explica todo o seu plano e diz:
Nós só temos que espalhar para todos que o seu José Inocêncio chegou em casa, que eu tenho certeza que quem quer que seja que tenha feito aquilo com o pai de vocês vai voltar para terminar o serviço. Bento, sem pensar duas vezes, o encara e pergunta: E você acha mesmo que alguém vai entrar aqui em casa para fazer isso? É claro que a pessoa vai ficar com medo que alguém a veja. É então que Damião termina de contar seu plano e diz: Acontece que nós vamos fazer uma festa lá na antiga casa de Jacutinga, em comemoração ao fato de Inocêncio ter sobrevivido. Porém, vamos dizer a todos que o José Inocêncio não vai poder comparecer e irá ficar em casa. João Pedro, ao escutar, pensa um pouco e responde: Faz sentido. Assim um atirador, sabendo que o pai vai estar sozinho aqui em casa, ele vai aproveitar para terminar o serviço. Os três concordam com o plano e ele sai para colocar o plano em ação. Damião, ao chegar na casa do Coronel Egídio, o filhote Pica-Pau o encara e pergunta: Aconteceu alguma coisa, Damião, para você ter entrado dessa forma aqui em casa? Jagunço diz que não foi nada e pede: Eu só vim aqui para pedir o dia livre amanhã. O coronel pergunta o porquê e Damião explica: É que fará uma festa em comemoração à volta de José Inocêncio e vai ser na antiga casa de Jacutinga. Eliana, que também estava ali, pergunta: Mas por que assim tão longe da fazenda? Damião responde: Na verdade, pelo estado em que José Inocêncio se encontra, ele não vai poder participar, e para não incomodar ele, os filhos acharam que seria melhor que fosse na antiga casa de Jacutinga. Egídio pensa um pouco e fala: E vão deixar o José Inocêncio sozinho naquela casa? Damião responde e diz que sim. Egídio, sem pensar duas vezes, decide dar o dia livre para o Jagunço e manda avisar que todos de sua fazenda também estão liberados para irem até a festa. Já no dia seguinte, todos saem da casa de José Inocêncio e uma pessoa do lado de fora, escondida, ao ver todos saindo, a pessoa misteriosa se aproxima da casa e, ao entrar, ela sobe e vai até o quarto de José Inocêncio. E ao se aproximar da cama do fazendeiro, a pessoa pega a sua arma e atira. E quando ele se aproxima para ver, a pessoa percebe que, na verdade, o que estava coberto não era Inocêncio, mas sim 2 travesseiros. O delegado, naquele momento, entra no quarto e pede para a pessoa abaixar a arma. É então que nos é revelado que a pessoa misteriosa, na verdade, era a Eliana. João Pedro, Bento e Augusto também chegam logo em seguida, e a viúva de Venâncio fica desesperada. Já Damião, ao chegar e ver a mãe de seu filho, arregala os olhos e pergunta: Mas o que você está fazendo aqui, Eliana? Eliana, com sangue nos olhos, responde: Você armou para mim, seu infeliz. Você mentiu desde o início. O Jagunço se aproxima de sua amada e fala: Mas eu nunca pensei que tivesse sido você. Eu armei tudo isso pro Coronel Egídio. O delegado interrompe a conversa dos dois e fala: Mas de qualquer forma a senhora está presa. Eliana, em desespero, ela aponta sua arma e avisa: Eu nunca quis você presa. Eu prefiro a morte. Damião fica assustado com o que possa acontecer com a mãe de seu filho e pede para ela se acalmar. A moça pensa bem e, apontando a sua arma, ela atira no delegado. E logo após, ela aproveita a distração de todos ali para fugir. A viúva de Venâncio entra em um dos carros que estavam na frente da casa
e sai em alta velocidade. João Pedro sai logo em seguida, entra no seu carro e vai atrás da moça. Já o delegado, mesmo ferido, reúne os seus homens e sai atrás de Eliana. Uma perseguição começa e João Pedro, se aproximando do carro de Eliana, ele pede para que a moça pare. A viúva de Venâncio, no entanto, acelera ainda mais. E quando ela já estava longe, Eliana é surpreendida pelos carros da polícia que aparecem em sua frente. E ao tentar virar o carro, Eliana capota com o carro várias vezes. A moça será levada para o hospital. Entre a vida e a morte, os médicos conseguirão salvar o bebê, mas Eliana ficará muito mal. O delegado, ao visitar a moça, descobrirá algo que o faz ficar de olhos arregalados. Ele, sem perder tempo, vai até a casa de João Pedro, e ao chegar lá, ele dá de cara com o marido de Sandra e Damião. O jagunço, sem perder tempo, pergunta como está Eliana e seu filho. O delegado Nócia avisa que os dois, apesar de tudo, estão bem, mas que ele não tinha ido ali apenas para falar daquilo. João Pedro fica curioso e pergunta o que o delegado queria então falar. É então que ele diz: "A dona Eliana me falou algo que eu achei que vocês deviam de saber." O filho de Maria Santa pergunta: "E o que foi que ela te disse, delegado? Nos diga de uma vez." O delegado se aproxima dos dois e fala em voz baixa. Os três, sem perder tempo, saem e vão até a casa de Egídio. O filhote de Pica-Pau, ao ver os três entrando, ele pergunta: "Eu posso saber o que vocês três vieram fazer aqui na minha casa?" O delegado explica tudo o que tinha acontecido com Eliana, e Egídio não demonstra nenhuma reação. Damião, revoltado com o comportamento do coronel, pergunta: "Você não está preocupado com a tua mulher e teu filho?" Egídio, sem pensar duas vezes, responde: "Eu só espero que ela não tenha ficado deformada ou inválida. Se não, é melhor que ela nem volte pra cá." João Pedro, ao escutar aquilo, fica furioso e grita: "Você é mesmo um monstro, falar dessa forma com a tua mulher e teu filho." O coronel o encara e diz: "E o que você tem a ver com o modo em que eu trato ou deixo de tratar alguém? Até porque, depois de tudo que ela fez com teu pai, você devia era querer que ela não escapasse, não é mesmo?" O marido de Sandra responde: "Apesar de tudo, eu nunca queria desejar o mal de ninguém, muito menos de uma mulher grávida." O coronel, ao escutar, avisa: "Pois se vocês já falaram o que tinham de falar, façam um favor de se retirar da minha casa." O delegado se aproxima do filhote de Pica-Pau e fala: "Acontece que tem uma outra coisa. A dona Eliana me contou algo de muito interessante." Egídio fica pensativo e pergunta: "E o que aquela ali falou? Me diga." O delegado Nócia então fala: "Ela confessou que foi realmente ela que atirou em José Inocêncio, mas que a arma ela tinha pego de você. Já o Damião me explicou tudo o que aconteceu com seu capanga Marçal." Egídio, ao escutar, arregala os olhos e diz: "E o que você quer insinuar com isso? Eu posso saber?" João Pedro, com sangue nos olhos, responde: "Que foi você que fez aquela tocaia pro meu irmão. E nós já sabemos que quem atirou em você foi o Marçal, mas que você já tratou de se livrar dele, não é mesmo?" Egídio, furioso, responde: "E o que vocês pretendem inventando essa história?" O delegado, se aproximando do coronel, fala: "O senhor vai ser levado preso pelo que aconteceu com José Venâncio e também com teu funcionário, o Marçal."
o filhote de pica-pau com um sorriso diz: E vocês acham mesmo que eu vou ficar muito tempo na cadeia? Logo, logo eu saio. Damião, mais furioso do que nunca, avisa: É isso que eu espero. E você pode ter certeza que assim que você pisar o pé fora da cadeia, eu vou estar te esperando. Egídio é levado preso, mas passa menos de um ano na prisão. Mas no momento em que ele sai, Damião o espera do lado de fora. E sem que ninguém o veja, ele atira e coloca um fim no filhote de pica-pau. Agora me contem aqui nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Renascer.